combate ao coronavírus. O que também foi divulgado aqui é que houve uma compra de 200 novos testes para serem feitos, porque os testes que estavam disponíveis para Santarém já estariam no fim, já estariam quase terminando. Só que 200 testes, com certeza, não dão conta de toda a gravidade da situação. Então, a gente vai ter que conviver aí nos próximos dias, nos próximos meses, sabe-se lá até quanto vai durar, com a subnotificação. Temos pessoas da família, pessoas próximas, amigos, que estão relatando sintomas de coronavírus e estão procurando ou a rede pública ou a rede privada, estão sendo atendidos, quando por sorte, mas não estão fazendo os testes. Quem tem dinheiro sobrando, ou então está tendo dinheiro para fazer esse investimento, está fazendo os testes nas redes privadas, mas quem não tem, não está fazendo. Então, ela está torcendo, está rezando para que os remédios direcionados aos sintomas surtam um efeito e as pessoas melhorem, mas também pode ser que elas não saibam nunca que elas estiveram com coronavírus. E a gente ainda não tem também informação se há possibilidade de, uma vez infectado por coronavírus e supostamente salvo, depois que você melhorou, se você pode pegar ele uma outra vez. Então, essa também é uma necessidade de você fazer os testes, para que as pessoas saibam se elas tiveram coronavírus ou não. O que se tem, por exemplo? A demografia médica no Brasil, que é os dados, tipo um censo organizado pelo Conselho Federal de Medicina, em 2018, ela diz que a razão de médicos pela população paraense, falando só do estado do Pará, é de 0,97, enquanto a mais elevada do Brasil é do Distrito Federal, com 4,35 médicos. No comparativo regional, o Norte também fica na última posição em relação às outras regiões do Brasil. Tem um índice de 1,16, portanto, o índice do Norte, que já é o menor do Brasil, ainda é maior do que o índice do estado do Pará, que é o estado mais populoso da região Norte. Então, a gente tem que, do ponto de vista sanitário, mais do que nunca, aquilo que a gente também sempre bateu na tecla, que a questão sanitária, tanto de saúde pública quanto de infraestrutura pública, ela é muito precária, ela sempre foi muito precária na região norte e ela e aí agora mais do que nunca ela se mostra evidente. Bom, e a Alessandra já falou um pouco como isso afeta as comunidades indígenas, mas os grupos tradicionais, eles também são muitíssimo afetados pelo coronavírus. Primeiro porque o corona já entrou nos territórios, já entrou nas comunidades, só que se há uma dificuldade da gestão pública conseguir dosar e gerir esse problema, essa pandemia, nos centros urbanos, você imagina nas zonas rurais. Então, na verdade, o que se tem são alguns levantamentos que estão sendo feitos por grupos, por organizações, mas alguns nichos, alguns grupos étnicos coletivos específicos não tem um levantamento oficial de pessoas que estão acometidas pelo coronavírus. Por exemplo, os quilombolas. Quem está fazendo esse levantamento é a CONAC, por meio da sua articulação nacional, que a CONAC é a Articulação Nacional dos Quilombolas no Brasil. Então, por meio dessa articulação que é feita em rede, os dados estão aparecendo e a CONAC está levantando, sistematizando nas suas redes sociais, no seu site, etc., e nas divulgações que ela tem feito. Mas até essa testagem dos quilombolas também provavelmente está sendo menor do que o número real, porque a população quilombola é uma população também empobrecida pelo Estado brasileiro, os dados econômicos demonstram isso, e eles não, mais do que as populações urbanas, têm menor condição de fazer os testes privados. Então, não havendo essa disponibilidade de teste público, também vai haver uma subtestagem, Mas os últimos dados da CONAC diziam que, primeiro que o coronavírus já chegou até os quilombos. Depois que até o momento eles só teriam 8 casos confirmados, de quilombolas com coronavírus, 38 casos em monitoramento e 8 óbitos já em quilombos do Amapá, na região norte, Pará, na região norte, Bahia, na região nordeste, Pernambuco, na região nordeste e Goiás, no centro-oeste. No Amapá foram 2 óbitos, no Pará também foram 2 óbitos, em Pernambuco 2 óbitos e Bahia e Goiás 1 óbito em cada. O que a CONAC está fazendo? Não consegue também fazer tanto, porque quem deveria estar agindo é o Estado.
ela fez uma campanha de prevenção ao coronavírus e de incentivo ao fique em casa, né? Fez uma cartilha, disponibilizou essa cartilha online, o nome da cartilha se chama Como Prevenir a Proliferação do Coronavírus nos Quilombos. E aí, além disso, ela está fazendo uma campanha de arrecadação de recursos financeiros para compra de alimentos e materiais de higiene para destinação para os quilombos, né, no Brasil. A meta dessa campanha de destinação é de R$200 mil. Até hoje, ainda agora, eles só tinham conseguido arrecadar R$12 mil. Né? Então, assim, estão muito, muito, muito aquém da meta. Do ponto de vista dos indígenas, eu também peguei os dados aqui da CESAI, né, que é o Departamento de Saúde Indígena do Governo Federal. Já há 101 casos de indígenas confirmados com coronavírus, 30 casos suspeitos, 200 casos que foram descartados, 63 casos que foram diagnosticados, né, como curados e 4 óbitos. Né? O que se tem é que falar de comunidade tradicional, né, falar de Amazônia é falar desse povo que está na cidade, mas principalmente é falar do povo que está também na zona rural, falar dessas comunidades tradicionais, que têm dificuldades de acesso aos serviços públicos e têm muitos dos seus direitos historicamente violados. São comunidades que têm como modos de criar, fazer e viver, modos de vida, o modo coletivo, né? Então, o modo tradicional, ele é um modo de coletivo. Então, é um modo de você fazer as coisas coletivamente, você estar sempre em contato com as outras pessoas. E aí, ao contrário dessa questão individualista, capitalista, liberal, etc., há uma maior, né, se formos pensar por esse ponto, haveria uma maior facilidade de uma pessoa infectando a outra nas comunidades. Então, da feita que o corona entra na comunidade por meio de um quilombola, de um indígena, de um extrativista, de um ribeirinho, os outros, todos os moradores da comunidade, passam a estar em risco, talvez muito maior do que a gente na cidade, né? E como é que a gente vai fazer? Bom, não há, assim como não há do ponto de vista federal uma política efetiva, um pensamento forte em relação à pandemia, muito menos há um direcionado a essas comunidades que têm esses modos de vida próprios, modos peculiares, e que por conta apenas disso já exigiriam uma política de saúde específica, né? Como a Alessandra falou, a FUNAI não está dando conta e não está agindo em relação a isso. Se você vai ver a Fundação Cultural Palmares, muito menos. E, enfim, se você pega outros órgãos de governo que também vão estar aí na interlocução com outros grupos étnicos coletivos, muito menos. Né? Então, o que nós temos aqui nesse momento é um cenário desolador na Amazônia. Né? Um cenário que é muito triste para as vidas que estão aqui, que são vidas que importam, mas que é um cenário que ele vai favorecer, e esse seria o ponto que eu queria trazer hoje para a gente pensar, né? É um cenário que favorece o plano desenvolvimentista que sempre houve para a Amazônia, né? O plano de desenvolvimento, de crescimento da Amazônia nunca foi pensado a partir da Amazônia. Em geral, também, ele nunca foi implementado a partir da Amazônia. Ele foi sempre pensado e implementado a partir do eixo sul-sudeste, né? Que, quando a gente pensa historicamente, né, com os militares, era ocupação. Né? Então, vamos ocupar a Amazônia porque aqui é um grande vazio demográfico, é um grande vazio que está pronto para está cheio de recursos naturais para serem degladiados, né, enfim, roubados, pilhados, e não tem ninguém para cuidar deles. Né? Justamente ao contrário disso que a Alessandra vinha falando, que secularmente, milenarmente, os povos indígenas e os outros povos, comunidades tradicionais que estão aqui são quem estão cuidando da Amazônia, e se hoje a gente tem ela viva, né, capenga do jeito que está, desmatada do jeito que está, mas temos, é por conta muito mais da contribuição desses grupos do que do próprio governo federal e dos governos estaduais que foram acontecendo. E o ponto é, muita gente aqui está morrendo, nós temos o pior cenário de saúde pública de todo o Brasil, nós temos subtestagem, subnotificação, caos instalado, provavelmente infectação acontecendo já em todos os lugares, no supermercado, nas ruas, no transporte público, né? Ainda mais com esse decreto último que
desafrouxa, né, os serviços essenciais, ou seja, as pessoas passam a voltar a trabalhar e se aglomerarem mais ainda, nós temos um cenário que, para esse plano neoliberal que é implementado desde sempre na Amazônia, é o cenário perfeito. É o cenário perfeito porque se havia se havia gente na Amazônia, que é uma coisa que sempre se negou, né? Mas que seriam pessoas que não pensam por si, que não estão defendendo o território, que não são capazes de, enfim, defender a própria Amazônia, né, já que a gente precisa de defensores externos, defensores internacionais, defensores de São Paulo, né, para que haja mobilização e capacidade de algum tipo de resposta, esse seria o cenário ideal, que as pessoas estariam morrendo e a Amazônia voltaria a ser esse vazio, que na verdade nunca foi, mas que desde a década ali de 70 ela é pintada como sendo esse vazio. E aí, o que isso repercute? Que quanto menos gente para dar problema. E aí, menos gente para dar problema é mais facilidade para expansão do agronegócio, expansão do desmatamento, expansão das queimadas. E aí é também o que a mídia tem mostrado, que a grilagem, o desmatamento, as queimadas não trabalham de home office. Elas continuam trabalhando nos territórios e os números que estão se apresentando são os números maiores dos últimos anos. Então, o que meu ponto aqui de reflexão é: a gente precisa pensar o coronavírus na Amazônia para ontem, precisa fazer uma estratégia específica para cá, a partir do que a gente percebe, a partir do que a gente quer para a Amazônia, né? Porque esse cenário que se encontra é o cenário ideal, inclusive, para a geopolítica nacional. É o cenário ideal para o eixo sul-sudeste, é o cenário ideal para o governo federal, é o cenário ideal. Só que não é o cenário ideal para a gente, que se considera defensores da Amazônia e para a gente que mora aqui, né? Porque esse extermínio, né, que eu também, você pode considerar ali a noção de necropolítica do